Lagoinha no ano 2000, irmão, aquela palavra era para aquele tempo. Deus agora está se movendo, tem que pensar o que os profetas estão dizendo desses dias que nós estamos vivendo, porque não é que Deus não está, mas pode não ser a palavra de Deus para esses dias. Então nós vamos precisar entender, irmão, até as vozes que nós estamos ouvindo. Um conselho que eu te dou, irmão, não fica ouvindo muita gente, muita confusão de mensagem, não sai de uma mensagem e vai para outra. Irmão, escuta uma mensagem, digere ela, vive ela, né? Amanhã pode escutar outra, não tem problema, e está tudo certo. Mas será que a voz que nós estamos ouvindo é a voz da alma, a voz do medo, a voz da incerteza, a voz da insegurança ou a voz de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, essas primeiras vozes aqui são muito mais fáceis de ouvir que a voz de Deus. Você vai dormir, estou ansioso, não resolve. Meu trabalho, não sei como é que vai ser amanhã, basta cada dia ser um mal. Pastor, e o mês que vem, né? Vamos entrar setembro, mas não sei como é que vai ser a partir de outubro. Irmão, não começou nem setembro. Você está pensando a partir de outubro. É porque vai ter um corte na minha empresa em novembro. Irmão, se você estiver no corte, é Deus tirando e preparando outra coisa para você. Escute o que Deus quer dizer. São dias, se não tivermos fé e não ouvirmos a voz de Deus, não iremos suportar viver. Irmão, é fato, os dias são maus. E o mundo tem melhora, pastor? Não, o mundo só tem piora. Por quê? Para Jesus voltar, tem que cumprir Mateus 24, Lucas 15, 16, não me lembro bem, onde diz são terríveis, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Qual a voz tem conduzido a sua casa? Esse é um grande desafio dos homens. A voz de Deus vir sobre você, quando a sua mulher estiver ansiosa, e mulher às vezes fica mais ansiosa, dizer, amor, Deus está dizendo isso, o Senhor falou isso com a gente, né? Quando você der uma baqueada, a sua esposa com uma coluna forte, dizer, amor, fica firme, nós estamos firmes, Jesus está aqui. Além da voz de Deus, você tem ouvido a voz dos seus pastores, querido. Isso aqui é algo que faz toda a diferença. Tomamos decisões. Graças a Deus nessa igreja não tem isso não. Mas eu já vi demais na igreja, irmão. O irmão vende uma moto para o outro irmão. Aí a moto dá um problema. Aí quando dá o problema, Alexandre, vai no pastor. Mas engraçado, não procura o pastor antes de comprar não, né? Pastor, quer comprar uma moto, o Caio ali, o que o senhor acha, né? Aí nós vamos orar, eu vou chegar no Caio e falar, Caio, essa moto sua aí, como é que é? Mas vai lá, irmão, faz a besteira, ainda envolve o pastor. E o pastor não tem nada com isso, irmão, eu vou sair da igreja. Ele fala assim para o pastor, irmão, graças a Deus aqui não tem isso não. Mas a gente vende mais nas igrejas, irmão. O irmão vende roupa para todo mundo fiado, o irmão não paga, o pastor não me pagou. Aí o pastor tem que falar, o que eu tenho com isso? Você não me perguntou antes de vender. Então, irmão, nós precisamos ouvir os nossos pastores. Deus fez todas as coisas por meio de uma palavra. Mas a minha pergunta é, nós estamos, irmãos, também liberando sentenças e decretos? Porque Deus criou o mundo por uma palavra. Mas nos dias dos problemas, você tem declarado? Você tem profetizado? Não, irmão, eu gosto da pastora Cida, que ela é profetiza. A profetisa da sua casa não é a pastora Cida, é você. O profeta da sua casa não é o pastor Ismael, é você. É a pastora Vanessa no culto de mulher, liberou uma palavra sobrenatural. Então vai com essa palavra para sua casa e fala assim como a pastora Vanessa falou, assim como a Bíblia fala, eu vou marchar nessa casa aqui. E o que tem, irmão, está em nós. Não está, irmãos, apenas no outro. 1 Coríntios 14, verso 1. Diz assim, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Paulo está dizendo, irmão, à igreja de Corinto, de todos os dons que eles precisavam buscar, o principal tinha que ser que o dom de profecia. Não está dizendo, irmão, que todos são profetas, não é, profeta é um ministério específico, apóstolos, pastores, mestres, mas o dom de profecia, todos precisam buscar. Todos quem? Todos nós. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém os entende. Em espírito fala em mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, irmão, as profecias ela tem 3 fundamentos: edificação,
encorajamento e consolação. Verso 4: quem fala em línguas, a si mesmo edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Então Paulo nos diz, querido, que nós devemos profetizar. Pastor, a situação está toda contrária da minha vida. Irmão, não se trata de querer manipular Deus, achar que é um passe de mágica, mas se você parar de declarar, se você parar de profetizar, não vai acontecer. Não significa que você profetizando, Deus vai falar, agora eu vou mudar porque a Laura está pedindo. Irmão, mas se você na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, não sair de você, irmão, sentenças, não sair de como profetizar, irmão, você adora a Deus profetizando. Quando a Laodiceia cantava aqui, irmãos, ali são sentenças, são profecias. Então quando você canta, você adora e você profetiza. Sabe, da nossa casa, irmãos, o que mais fala? O jornal da tragédia, a série, o WhatsApp ou adoração a Deus? Nós precisamos acordar pela manhã, irmãos, né? Às vezes acorda no horário de trabalho, irmão, acordar na sua casa, põe uma adoração na sua casa. Eu tenho lembrança, irmãos, da minha mãe. Eu vou falar, irmão, porque eu prefiro falar quem eu sou do que mentir. Da minha mãe ouvindo Chitãozinho Chororó lá em casa, irmão. Passando roupa, Christian Ralph, essas coisas. Então eu cresci vendo a minha mãe e ouvi essas coisas. Mas o que o Judá vai crescer? Porque minha mãe lavava a roupa lá, irmão, lá, lavava a casa, a gente trabalhava também. Alguns vão lembrar, né, encerava com esse chão vermelho, irmão. E se não ficasse bom, encerava de novo, tá? Não tinha esse negócio de, tô cansado. Tinha isso não, irmão, era bruto. Mas eu tenho lembranças da minha mãe, ouvindo essas coisas, irmão, trabalhando, sendo Roberto Carlos, essas coisas que ela vivia. Mas será que os meus filhos vão ter lembrança lá de casa, irmão, a gente lá adorando, orando, declarando, profetizando? Irmãos, para eu falar isso aqui, eu preciso corrigir algumas coisas na minha vida, porque eu não sou perfeito. Quem tem filho pequeno sabe como é que é, não é fácil, irmãos, não é fácil. Hoje pode tirar um tempo de adoração, eu tive que dar uma volta com o Judá de carro, porque eu não queria dormir. E quando eu estou lá em casa, irmão, a Vanessa ainda deixa ficar mais quieta um pouquinho, comigo é pulando na minha cabeça, de verdade, irmão. Vamos ver um desenho e pula na minha cabeça e quer lutar, não dá. Então eu saí, eu dei uma volta, vim na igreja assim, né, e dormi, eu voltei para a garagem, e fui até um tempo, tive 1 hora com Deus lá, e peguei ele, subi, criança pequenininha, não é fácil. Mas nossa casa, irmãos, tem que ser o cenário da profecia. A nossa casa, irmão, tem que ser um ambiente profético, um ambiente de adoração, de intercessão, de proclamação. A Bíblia não pode ficar lá aberta, irmão, no Salmo 91, a página amarela, né? Não pode, irmão, a Bíblia tem que ser, irmão, o seu filho, o seu neto tem que ter lembrança do pai na Bíblia. Meu pai sentava na ponta da mesa ali e ficava lendo a Bíblia ali, horas ali. Às vezes estava todo mundo fazendo uma coisa, mas parece que ele gastava um tempo com o quê? Com as escrituras. O meu avô era um homem de oração. Quando eu passava na porta, Jesus fala para fechar a porta do quarto, está tudo certo, mas deixa aberto de vez em quando, irmão, para o seu neto passar, ver o vovô está lá falando com o soberano lá, né? E quando eu crescer, quer ser igual ao meu avô. Se no momento da vida der uma cabeçada, e muitos vão dar, irmão, a gente deu, vai lembrar do avô que orava, do avô que lia a Bíblia, do avô que buscava a Deus. Por quê? Porque a casa era um ambiente da profecia. Irmãos, a igreja é um lugar de muita glória, as orações, mas a igreja não vai transformar a vida por completo, é nós que vamos. Tem que ter a igreja, irmão? Tem, porque às vezes a casa não tem um ambiente perfeito, ninguém é crente. Então aqui nós vamos trazer o órfão, fazer tornar filho, o solitário habitar em família, mas o maior responsável pelas casas são os moradores, não são as mulheres de oração, nem os homens de oração, é a casa de oração. A gente tem sentado, irmãos, na hora do almoço, no café da manhã, e lê de um salmo. Eu não estou falando, irmão, de um salmo. Vamos ler esse salmo aqui no dia? Bendito é o Senhor que fez, glorificado, amém. Vamos tomar um café agora? Porque se esse lugar sair das nossas vidas, nós estamos andando totalmente torto, vindo na igreja, glória a Deus por vir aqui,
por ter uma palavra, por ter adoração. Todos que sobem aqui compartilham algo de Deus. Muitas pessoas aqui, irmão, têm uma boa palavra, eu me alegro com isso, né? Como dizia semana passada, eu ouvi muitas pessoas a semana inteira, como meu coração ficou grato a Deus. Mas na sua casa, esse acesso é seu. Você pode estar aqui hoje, ser uma mãe solteira, não ter um esposo em casa, entre nesse lugar. Você pode estar aqui hoje e só você ser crente da sua casa, não ter esposo, o filho ficar com você. Às vezes você separou e o seu filho fica com você só sábado e domingo, mas esse sábado e domingo pode mudar a vida dele, irmão. Esse sábado e domingo ele está com você, ele pode voltar lá para a casa dele, irmão, né? Que às vezes o povo não é crente, mas com saudade de ver o pai sábado e domingo, porque com o pai está a presença, com o pai está a glória, a autoridade, o poder de Deus. Nós precisamos preparar o ambiente da profecia. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 21, verso 1. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Sabe, irmãos, essa manhã eu acordei e Deus falou comigo assim: antes do café da manhã faz uma ceia. Eu nem sabia se tinha as coisas lá em casa, irmão. E a nossa ceia, sabe esse copinho de café? Foi 3 copinhos daquele de café. E sabe qual que foi o pão? Uma bisnaguinha. Sabe o que é as bisnaguinhas? Foi o pão da ceia, irmãos. Na África, pastor Luiz fazia ceia com água de coco e banana. Irmão, não tinha suco de uva, não tinha pão. Então eles oravam como se fosse o corpo de Cristo, com água de coco e banana, e partiam a banana como se fosse o corpo de Cristo. Nós vamos na nossa casa, irmão, cear. Cear, irmãos, ter o hábito uma vez por semana. Vamos fazer uma ceia aqui, vamos pegar os meninos que já são maiores, né? Hoje você vai dar uma palavra. Põe a Ana para pregar, Gilberto. Ana, hoje você vai dar uma palavra para nós aqui. E a palavra pode ser: Jesus chorou. Aí você chora, irmão. Chora lá também, começa a chorar. E a casa é inundada pela glória de Deus. Porque as casas, irmão, uma casa cheia da presença é uma igreja forte. Famílias fortes fazem uma igreja forte e um ambiente da profecia. Atos 21 diz: depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali para Patara. Encontramos um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre, seguimos rumo ao sul, navegando para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontramos os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendaram que Paulo não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com as suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nós ajoelhamos e oramos. Depois de despedirmos, embarcamos, eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos ali dias com eles. Está falando, irmão, o apóstolo Paulo está contando uma viagem missionária, onde ele teve com as pessoas, despediram, choraram, mas olha o que fala o verso 8. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Sabe o Filipe, irmão, que foi separado como diácono, Filipe evangelista, que fez um grande avivamento? Aqui, irmãos, Paulo está chegando na casa de Filipe
E olha o que a Bíblia fala, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Ágapo está dizendo para Paulo que Paulo ia ser preso, que Paulo ia morrer, mas Paulo entrou em uma casa, a casa de Filipe, o grande Filipe, o evangelista, o diácono, o homem de Deus, e quando ele chegou na casa de Filipe, as 4 filhas de Filipe profetizavam. Por que elas profetizavam? Porque elas viam o pai, elas sabiam a história do pai, elas sabiam o evangelista que era o pai contava do avivamento, de quando ele desceu e fez aquele grande avivamento, o pai contava do eunuco que ele batizou, e era o ambiente da profecia. Mas de repente chega o profeta Ágapo, uma voz profética maior, e as profetas se calam para ouvir o profeta Ágapo. Ágapo foi um dos discípulos de Jesus, um dos 70 do envio. Esse era Ágapo. Ágapo andou com Jesus, Ágapo andou com o mestre se foi, mas Ágapo continuou o trabalho, continuou o ministério, continuou servindo a Deus, continuou amando a Deus. E Ágapo, com a palavra profética, entrando em um ambiente da profecia, o Espírito de Deus veio através de uma palavra. A sua casa, irmãos, tem que ser como uma casa de Filipe, uma casa de adoração. Esse lugar não foi construído do dia para a noite, sabe? Não, irmão, foi uma vida. Filipe ensinando, pregando, adorando, a esposa de Filipe cuidando das coisas da casa e cantando hinos, adorando ao Senhor. E quando o Ágapo chega nesse ambiente, ele encontra Paulo. E a palavra não era boa. A palavra era: Paulo, você vai ser preso. Paulo, está vendo esse cinto aqui? Assim eles vão te prender. Assim vai acontecer. Porque nós pensamos, irmão, que palavra profética é só coisa boa. Não, palavra profética são sentenças. A palavra profética de Paulo era Ágapo dizendo: Paulo, vai acontecer isso com você, eles vão te prender. Mas Paulo, irmão, já sabendo, porque o Senhor tinha falado com ele, uma profecia é algo que Deus já falou com você. A profecia, ela vem só confirmar aquilo que Deus já está dizendo, que Deus está te contando. Mas a minha palavra é: nossas casas estão se tornando ambiente de profecia. Pastor, mas sou só eu crente na minha casa. Irmão, adora a Deus. Às vezes não vai poder parar todo mundo, hein? Não vai dar para desligar as novelas, as coisas. Vai para o seu quarto, irmão, e começa a adorar o Senhor. Vai para o seu quarto e começa a louvar o Senhor. O teu irmão, a tua mãe, vai começar a ver e falar: realmente ele está diferente. Realmente ele não é mais a pessoa que ele era. Realmente ele não é como esse povo aí que eu ouvi falar de Deus, não. Mas ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus, ela é uma pessoa que ora e adora. E por que, irmão, nós precisamos preparar os ambientes da profecia? Porque os últimos dias virão muitos falsos profetas. A Bíblia nos fala sobre isso, não precisa abrir a Bíblia. 1 João 4:1 diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Sabe por que tem o falso? Porque o verdadeiro se cala. Sabe por que tem tantas ideologias no mundo? Porque nós que somos a voz profética, nos calamos. Uma frase de Martin Luther King diz assim: mas o que mais preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Irmão, os maus vão continuar gritando, falando, mas e nós, irmão, que temos a palavra de Deus, o evangelho de Deus, as profecias, estamos manifestando? Se nós não manifestarmos, irmãos, o mundo vai ficar cada vez pior. Lucas 19:38 diz assim: quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras,
toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito seja o nome do Senhor, paz dos céus e glória às alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os discípulos. Mas o meu amigo Jesus disse: eu vos digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus está dizendo, irmãos, que se nós não manifestarmos, irmãos, ele vai começar a usar o ímpio. Se a gente não começar a transformar os ambientes que nós estamos, começando os nossos lares, do nosso cotidiano, Deus vai começar a usar o ímpio. Nós precisamos chegar nos lugares, liberar palavras, abençoar pessoas, profetizar, mas algo que nasce no nosso lar, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que vem para a igreja. E se está na sua casa, se está na igreja, é impossível você não manifestar isso onde você está, porque é muito normal, irmão, a boca fala o que o coração está cheio. Se você está cheio, irmão, se sua casa vive Jesus, se você tem uma igreja de fé, se você congrega, é impossível você chegar nos lugares e não levar essa bondade, não levar esse amor, não levar esse evangelho, as pessoas dizerem: realmente ele carrega a glória de Deus, realmente ela carrega a glória de Deus, e pela vida dessa pessoa que está aqui, Deus vai mudar esse ambiente. Porque Deus, irmão, não acabou com a terra por causa de 8 pessoas. 8 pessoas. Quando chegou nos dias de Ló, Abraão foi descendo, quando chegou em 10 ele parou. Porque Deus falou: se tivesse 10 justos, eu não acabaria com Sodoma. 10. Sabia, irmãos, que a sua casa pode estar sendo guardada porque você decidiu adorar a Deus. A sua casa pode estar tendo livramento porque você decidiu amar Jesus. Então a minha palavra para você nessa noite é: dê mais, entre mais, ore mais, adore mais. Precisamos sermos agentes de vida de Deus aonde nós estamos, sermos canais de bênção sobre as pessoas, sermos agentes de milagres. Qual é esse ambiente que Jesus reina e é conhecido? Na nossa casa, no nosso coração? O grande desafio dos dias é levar Jesus como centro de verdade na nossa família. Vir na igreja, irmão, não significa que Jesus é prioridade para você. Não significa. É bom, guarda a sua vida, mas não significa que ele é prioridade. Amar é uma coisa, honrar é outra. Eu amo a Jesus, mas eu não o honro. Como eu não o honro? Quando eu não entrego a minha vida por inteiro, quando eu coloco ele para segundo plano. Não está aqui não, está até lá em casa, graças a Deus. Quando você pega no celular antes de falar com ele, ficou até lá em casa, larga esse celular. Não sou bombeiro, não sou médico, né? Não precisa de celular não, irmão. Estou aqui na igreja, todo mundo sabe que eu estou na igreja nesse horário. Onde é que eu vou achar um Humberto? Eu acho que está lá na igreja que ele é pastor. Quer me achar é aqui, né? Se for muito gente, né? Procura a Vanessa, ficou lá em casa o telefone. Porque quando você começa, irmãos, a gastar mais tempo com o telefone que com Jesus, você não honra mais ele. E eu acho que boa parte de nós faz isso. Boa parte de nós já acorda com a mensagem: nossa, irmão, porque eu tenho um negócio, irmão. Se é um negócio que Deus preparou, você pode olhar a mensagem às 10 horas da manhã, ele é seu, irmão, esse negócio é seu. A Bíblia diz que a bênção vai seguir o justo. Seguir. Agora, se é enfermidade, problema, irmão, é outro caso, tá? Não estou falando sobre isso não. Mas, irmão, Jesus tem que ser a nossa prioridade. Brigas, discussões, medo, inveja só serão arrancadas dos nossos lares se Jesus for o centro da nossa casa. Ah, pastor, examina mesmo, irmão. Será que as brigas não estão no meio de nós? As discussões, a inveja, o medo? Será, irmão, que a inveja não mora no nosso coração? Examine você a si mesmo, não vou examinar ninguém não. Vira e mexe, eu me examino. Deixa eu confessar um pecado aqui para vocês. Quarta-feira eu saí do culto de oração, falei: pastor Zimar, eu estou com inveja. Ou de quê? Desse prédio de frente aqui, ficou bonito, né? Falei: irmão, pastor, ficou bonito, pintaram ali, né? Jesus podia dar para nós aqui prédio de frente ali, é só atravessar a rua, irmão, como é que você faz? Já parou para pensar? Eu falei: ó, hora que abrir, vou ter que ir lá falar para o dono: prazer, eu sou o pastor Humberto aqui, eu quero te pedir perdão, porque eu fiquei com inveja. Irmão, porque é muito fácil ter inveja. A gente pensa que inveja mora em nós, sabia?
Nós vamos nos examinar sempre, sabe, da vida, da pessoa, do menino, do casamento, das coisas. Irmão, se esse sentimento vem no seu coração, examine você, de repente, pede perdão para Deus. Precisamos ter Jesus como nossa prioridade em nossas casas. Quero caminhar para o final aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, verso 7. Primeira Crônicas, capítulo 13, verso 7, diz assim: da casa de Abinadab levaram a arca de Deus numa carroça nova, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando, cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Irmãos, Davi está indo buscar a arca da aliança, a arca que por 40 anos ficou longe do povo de Israel. Saul não se importava com essa arca. Saul governava sem Deus, sem a presença de Deus. Pastor, mas como é que Saul fazia isso? Você consulta Deus para tomar decisões? Porque às vezes, irmãos, nós queremos crucificar o Saul. Como é que Saul governou 40 anos sem a presença? Mas como nós estamos governando a nossa vida? Como nós estamos governando a nossa casa? Como nós estamos governando o trabalho que Deus te deu? Você tem consultado a Deus? Que se você não se importa mais com a presença, a gente está igual Saul. A gente ama a história de Davi, mas está andando igual Saul. E depois de 40 anos, irmão, Davi vai buscar a arca. E Davi, irmão, coloca essa arca num carro. E a Bíblia fala, irmão, que eles se alegraram. O povo tinha saudade da arca, o povo tinha saudade da presença. E eles voltam, irmão, celebrando, cantando assim como o povo saiu do deserto, né? Miriam tocando seu tamborim, celebrando, muita dança, muito canto. Mas o verso 9 diz: quando chegaram à ilha de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou. Por isso, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou a sua família e tudo o que possuía. Eu acredito que quase todos vocês conhecem essa história, mas se você não conhece, como eu disse, a arca da aliança ficou por 40 anos longe do povo de Israel. Saul governando, mais preocupado em matar Davi do que governar o povo. 40 anos perseguindo Davi, o rei Davi que viveu um processo a se tornar rei, tendo uma palavra, as coisas não aconteceram da noite para o dia, teve chance de matar Saul, cortou a capa de Saul, mas não fez, porque ele dizia: se Deus colocou, Deus vai tirar. Então fique no lugar que Deus te colocou, porque no tempo certo Deus fará. Não precisa atropelar processos, não precisa querer dar rasteira em ninguém, não precisa falar mal de ninguém. Se foi Deus, irmão, Deus vai fazer. E essa história, querida, é uma história abençoada por Davi ir buscar a arca, mas uma história trágica, porque há morte. Davi me ensina, querido, que muitos pastores, né, tá morrendo gente no caminho, eles não estão nem aí mais, né, Alexandre? Não, Deus está falando, está morrendo gente, está sangrando gente, eles estão indo porque nós temos que conquistar. Imagina, irmão, Davi voltar para casa sem a arca da aliança. Ele saiu para buscar essa arca
E quando ele chega, está todo mundo esperando em mão a arca, mas chega Davi chorando, porque alguém morreu. Quando a gente está fazendo algo, irmão, está tendo morte, nós vamos parar, precisamos corrigir. Assim é na nossa casa. Como eu disse, depois de 3 anos que o Judá nasceu, eu voltei a sair das 4 paredes e pregar o evangelho, porque era um tempo de eu ficar mais perto. O Judá era muito pequenininho, tempo de estar mais perto, cuidar da igreja, cuidar dos irmãos, porque se a igreja não estiver organizada, irmão, eu não vou sair para pregar para ninguém. Por que eu posso sair? Porque hoje tem outros líderes, tem outros pastores, porque se não tiver essa estrutura, eu vou ficar quieto aqui, irmão. Agora quando eu venho aqui quarta-feira, tem um culto, tem uma mesa ali legal, benção, eu falo, opa, glória a Deus, posso sair, porque a minha casa está bem guardada. Não tente ganhar o mundo, irmãos, sem cuidar dos seus. Os seus são prioridade. Queria compartilhar com você algumas realidades aqui. Primeiro, a realidade da casa de Abinadab, o homem que abrigou a arca por 20 anos. Já parou para pensar, irmão, que Abinadab teve essa arca na casa dele durante 20 anos e nada aconteceu? A arca, a presença de Deus, essa presença que não está mais fora, que está dentro. Mas durante 20 anos, eu acredito, pastor Cida, que essa arca foi tudo. Essa arca foi mesa, essa arca foi um lugar que você... Sua casa tem? Você coloca o copo lá em cima assim, depois você para, deve ter um copo desse. Todo lugar tem, né, irmão? O copo que você bebe na televisão assim, uma mesinha. Acredito que essa arca um dia pode ter ficado um enfeite em cima dela, uma rosa, algo bonito. Eu acredito que os meninos às vezes jogando bola chutaram essa arca para lá e para cá, que essa mulher ia varrer a casa, puxava a arca para lá, passava um pano. Eu acredito, irmão, que essa arca não foi dada a honra que ela necessitava. Essa é a história da arca, da presença. Só que essa presença não está na arca, essa presença está dentro de você. E a minha pergunta é, você tem dado a honra que essa presença merece? Porque o sonho de Isaías era ter o que você tem. O sonho de Jeremias era ter o que você tem. O que, pastor? A presença dentro de você. O Espírito vinha sobre esses homens, irmãos, e quando vinha, está na Bíblia, é só você ler. Mas não vem, habita. Qual a importância que eu dou para a presença? Eu ando, irmãos. Se já alguém me perguntou, você tem orado muito, pastor? Eu falo, nu. Você tranca no quarto? Fala, rapaz, eu oro mais na rua que lá em casa. Porque a oração, ela é uma vida. Há momentos que você vem no culto de oração, há momentos que você vai orar na sua casa, há momentos que você tem que ensinar os filhos a orar, mas a oração tem que ser um hábito de vida, irmão, uma prática de vida. Quando vem o problema, você já está no espírito, falando, ei, Satanás, sai para lá, estou aqui, estou guardado pelo sangue de Jesus. Quando tem um problema, enfermidade, você fala, não vai dar certo. Por quê? Porque o meu Senhor está aqui. Quando vai algo levantar contra você, irmão, você já está sabendo. Por quê? Porque hoje você não é mais malandro, hoje você tem o Espírito de Deus dentro de você. De primeiro era porque você era malandro, fala, opa, meu irmão, aqui não, agora não é malandragem não, irmão, é a presença dentro de você. Essa presença não deixa você ficar enganado. Essa presença, irmão, quando o nega pronta com você aqui, você fala, rapaz, eu já sabia disso há muito tempo, irmão. O Espírito de Deus habita em mim, e esse Espírito me mostra. O pai de Eleazar, que foi responsável por cuidar. Eleazar foi aquele responsável por ficar com a arca. Abinadab foi esse homem. A missão que Deus confiou a seu filho também é sua missão. Qual missão Deus confiou a seu filho? Deixa eu te contar, não é dele, também é sua. Ah, pastor, meu filho, Deus falou que vai ser médico, então trabalhe para pagar essa faculdade, porque a missão que Deus deu para ele é sua. Eu não sei a missão que seu filho tem. A missão do seu filho, irmão, você é um jogador, você vai ter que mudar em muitos lugares com ele aí, para cumprir a missão que Deus deu para ele. Então o pai é responsável pela missão do filho. O filho, irmãos, tinha a missão de cuidar da arca, e o pai pouco importou. Se o pai sabia, irmão, que era a presença de Deus, e esse filho começou a ficar disperso, o pai tinha que falar, meu filho, Deus confiou a você, vamos lá nós dois? Pai, eu não quero ir lá orar não. Vamos nós dois, filho, lembra que Deus confiou a você, eu sou seu pai, vamos junto orar, vamos junto declarar, vamos junto profetizar. Isso, irmãos, pode ser, irmão, algo surreal, mas está muito mais perto da gente que a gente pensa, muito mais perto. Nós precisamos dar destino aos filhos, e esse homem, irmão, Eleazar, começou a não dar destino à arca, e o pai sabe o que fez? Fez que não estava vendo.
Irmão, os filhos na vida vão dar trabalho, irmão. Vão dar, às vezes tem quem tem 4, 5, né? Um dá, outro não dá. Irmão, não importa, é seu filho. Você vai ter que estar ali, você vai ter que orar, você vai ter que passar uma raiva, né? Às vezes querer enforcar, mas amar e dizer, não vai por aí não, cara. Aí ele vai, você fala, te avisei, vem pra cá, tamo junto. Eu acredito em você, eu confio em você. Não podemos andar, irmãos, distraídos, como Abinadab andou. O segundo, o rei que foi no desejo de fazer o que é certo da maneira errada. Davi, irmãos, tinha todo o desejo de fazer a coisa certa. Davi, o tempo que reinou, que não era rei, ele via Saul fazer as coisas sem a presença, e a decisão de Davi buscar a arca não nasceu nesse momento, irmão. Davi, cada dia que ele estava fugindo, cada lugar que ele estava, cantando seus salmos, seus hinos, ele dizia, quando Deus me colocar rei, eu vou lá buscar a presença. Isso não nasceu do dia para a noite, ele não virou rei e falou assim, e agora? Não, já estava nele, irmãos, mas ele foi fazer a coisa certa, da maneira errada. Será, irmão, que de verdade a gente não está tentando fazer a coisa certa da maneira errada? O maior erro de Davi foi não consultar os anciãos, porque é preciso usar morrer para ele voltar e lá consultar os anciãos e perguntar como carregar a presença. Ele chegou a falar de um qualquer jeito, vamos pegar, vamos celebrar, vamos cantar, vamos pôr na carroça, porque nos ombros faria mais força, né? Na carroça é mais cômodo. Nem tudo que é mais cômodo é o que Deus quer. Nem tudo que vai ganhar mais dinheiro é o que Deus quer. Nem tudo que é mais rápido é o que Deus quer. O pastor Marquinhos dizia aqui, se você põe uma criança para comer com um telefone, come em 5 minutos. Se você põe o seu telefone, é uma prova às vezes, irmão. É uma prova, levanta, chora, desce, a mãe cuida, o pai ameaça. Lá em casa é assim. Rapaz, irmão, é a maneira certa. Nós não podemos viver uma vida de Deus, irmãos, querendo fazer a coisa certa da maneira errada. Por quê? Porque pode gerar morte. Não morte física, como usar, mas morte espiritual. Sabe esse atalho, irmão? Deus não está nesse atalho. Sabe esse jeito, irmão? Tem um jeito de ganhar um dinheiro. Ontem um irmão falou para mim, tô com um projeto aí. E eu fui ouvindo ele e falei, e a Vanessa, a Vanessa tem que falar nada, irmão, dá uma olhada nela assim, ela, é mesmo, irmão, Deus te abençoe, vai ganhar dinheiro na sua casa, irmão, não, Deus, irmãos, Deus tem a maneira, Deus tem um jeito, Deus tem a maneira dele, nós precisamos fazer a maneira de Deus. O terceiro, usar, podemos ser eu e você. O fazer de qualquer jeito, um dia pode gerar morte. Pastor, estou fazendo aqui, estou fazendo, irmão, Uzá não tocou na arca só aquela vez. Uzá pegou nessa arca, foi muitas vezes. Uzá pegou nessa arca, pôs em cima de mesa, em cima de caixote, para passar pano, carregou para a mãe, colocou lá de fora. Uzá tocou nessa arca. Uzá nasceu tocando nessa arca, cresceu tocando nessa arca. Mas chegou um dia, irmãos, que o de qualquer jeito deu errado. Então deixa eu te falar uma coisa, você não foi chamado para fazer nada de qualquer jeito. Existe um modelo, existe um padrão. Qual que é o padrão? A Bíblia. A Bíblia, a sua casa tem que ser governada pela Bíblia, o modelo é a Bíblia. O que a Bíblia fala disso? Nós vamos fazer o que a Bíblia fala. Uzá não tinha o Evangelho, nós temos, irmão, o Evangelho está na nossa mão, a Bíblia está na nossa mão. Por que nós queremos, irmão, fazer uma coisa mais ou menos? Não, é para Deus, para Jesus é o melhor, irmão. Não, porque agora, isso aqui para Deus pode ser assim. Não, irmãos, se você é pontual no trabalho, é pontual na igreja. Se você é o melhor chefe no patrão, você tem que ser um exemplo na igreja. Porque, irmão, nós deixamos para a igreja só o que é mais ou menos. Não, pastor, eu quero tocar. Vai ensaiar, irmão, né? Quer pregar, vai ler a Bíblia. Irmão, é assim. Não, eu vou chegar na igreja um dia, o Espírito vai vir em mim. Irmão, deixa eu te contar, não vai, tá? Não vai, eu quero te desiludir nessa noite aqui. Você tem que ensaiar, eu vou dançar, então eu vou fazer aula de dançar, irmão. Eu vou treinar a dançar, porque para Jesus eu vou dançar. Pastor, eu era bailarina,
glória a Deus, irmão, Deus vai usar o dom que você teve, mas para Jesus tem que ser melhor que quando você era bailarina, porque às vezes, irmão, era legal a dança lá, mas agora é para o Rei de Reis e Senhor de Senhores. Não se trata de eu pegar a Bíblia aqui, irmão, chegar domingo aqui e dizer, não, irmão, eu tenho que amanhã, irmão, que é segunda-feira, tá chorando, tá arrependendo, tá pedindo perdão pelas minhas falhas, meus pecados, tá ouvindo Jesus, tá ouvindo meus irmãos, tá ouvindo um culto de oração aqui, os irmãos falando, Deus falando. Escreva uma palavra, irmão, no meu tablet eu consigo pregar até dezembro sem repetir nada. Escrevo e Deus fala, não é isso, filho. Fala, não, essa é para você viver, essa é para você viver. Agora eu vou te dar para você pregar. Aí eu choro, irmão, que eu choro. Estava pronto, Jesus. Não, quando chegar o tempo você prega. E às vezes, irmão, esse ano eu preguei uma palavra que eu tinha escrito uns 3 anos atrás. Deus falou, lembra que é a palavra? Eu falei, não, então abre aí. E eu falei, não estou lembrando não, passando até rápido o dedo. Agora para, agora é essa. E eu falei, uai, palavra boa, hein, Jesus? Sabia que eu tinha ela aqui não, porque não era para aquele tempo, era para agora. Nós precisamos entender, irmão, que para Deus é o melhor. Deus não quer nada mais ou menos, irmãos. Quantos irmãos chegam para doar? O pastor quer doar esse identificador para a igreja aqui, mas só está estragado. Fala, então você vai, arruma e doa. Você quer me dar um trem estragado para eu arrumar para dar para alguém? Não, você vai lá arrumar o identificador. A hora que ele estiver funcionando, você traz para a igreja, irmão. Aí nós vamos abençoar a vida de alguém. Não vou amaldiçoar, não. Tem um identificador estragado para você. Não, irmão, isso é de Satanás. Tem uma roupa para a igreja furada. Você usa? Não, aí você quer que o outro use a roupa furada? Pelo amor de Deus, irmãos, para Deus é o melhor. Pastor, eu vou abençoar alguém com uma compra. Você bebe café cajubá? Abençoa o cajubá. Você bebe como arroz tal? Dá o arroz tal. Quer abençoar alguém, irmão? Leva no mercado e fala assim, o que eu pegar, você pega. Irmãos, já fiz isso, né, de abençoar uma família e comprar e falar, moça, precisa comigo, porque o que nós pegar para nós vamos pegar para essa família. Isso é abençoar, se você puder, irmão. Se você não puder, irmão, um quilo de alimento não perecível, igual a gente faz aqui, abençoa também, mas tem que ser o melhor. Nós precisamos sair da cultura, irmão, do jeitinho brasileiro. Irmão, Deus não quer o jeitinho brasileiro, Deus quer o padrão dele, o modelo dele, amém, querido? E queria falar sobre o último homem, Obed-edom, o modelo que Deus espera. O verso 14 diz, e a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. Já pode pensar, irmão, que a vida do homem foi mudada em 3 meses? Quem que era esse homem, irmão? Esse homem era um geteu. Obed-edom não era um hebreu, era um geteu, vivia no meio do povo de Israel. Mas por que a casa desse homem? Já pode pensar, irmão, que Davi manda colocar a arca da aliança na casa desse homem? Davi era um homem que tinha o Espírito de Deus. Esse homem, irmão, Obed-edom, ele não começou a vida de oração dele naquele momento. Esse homem adorava o Deus de Israel. Esse homem era um bom pai. Esse homem era um bom filho. Esse homem era um homem de oração. Era um homem, querido, que quando foi estar no meio do povo hebreu, conheceu o Deus dos hebreus e começou a prestar culto a ele todos os dias. Esse homem acordava pela manhã e prestava culto a Deus. Esse homem, ao anoitecer, levantava altares a Deus, para Deus olhar o coração de Davi e mandar Davi colocar a arca de Deus na casa desse homem, porque tipo assim, em 20 anos não foi bem cuidado, mas eu sei que se colocar na casa de Obed-edom, ele vai cuidar. Será que Deus nesses dias, irmãos, pode nos entregar coisas? Será que Deus pode contar para nós os seus segredos? Porque a Bíblia fala que ele procura homens para contar os seus segredos. Pastor, estou trabalhando tanto, não tem tempo para ouvir o segredo de Deus. Irmão, pastor, você conta o trabalho? Não, eu sou o cara que mais incentiva o trabalho, irmãos. Mas você só trabalha, sai de um, vai para o outro, sai de um, onde você, tô na correria, só isso que fala, correria, tô morrendo, tô cansado. Irmão, Deus está nesse mar não, de verdade. Precisa ter tempo, irmão, de prestar um culto a Deus. Já pode pensar, irmão, quando a arca da aliança foi para a casa de Obed-edom, tinha muitos hebreus ali, pastor Ismael, e de repente colocaram a arca de Deus na casa de Obed-edom, durante 3 meses. Quantos vizinhos foram na casa de Obed-edom? Muitos, irmãos. Muitos falando mal,
esse cara nem hebreu, não é? Por que está na casa dele? É assim a vida do crente, irmão. Por que Deus está abençoando fulano? Também, porque é crente, irmão, para lá. Deus quer fazer, vai fazer e pronto, acabou. Mas ele não é digno. Quando a gente olha, se eu olho para o pastor Ismael e digo ele não é digno, sabe o que eu estou dizendo automaticamente? Digno sou eu. Quando eu falo que alguém não é digno, é porque eu estou falando assim, não, eu é que sou bom. Ele tinha que fazer para mim, ele não. Sabe o que é isso? Orgulho e vaidade. Então, irmãos, esse homem, do dia para a noite, a vida dele foi transformada. A arca estava lá, os vizinhos começaram a falar. Como a mulher, irmão, tinha os amigos, começou gente a entrar e sair na casa dele. Essa mulher, irmão, passou pano na casa 24 horas. Essa mulher, pastor, fez cafezinho para o povo tomar o dia inteiro. Irmãos, a casa dele era uma casa, mas depois que a arca entrou, se tornou outra casa. A realidade do dia a dia mudou. Ele estava lá, irmão, prestando a culto ao Deus dele. Mas agora, irmãos, tinha muita gente querendo entrar. Tinha hora que ele tinha que falar assim, não, fecha a porta agora, mas não, está cansado, eu vou celebrar esse Deus aqui. Havia momentos que 10 da manhã, pode entrar de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5. E o povo, irmãos, começou a ver o que estava acontecendo com Obed-edom. Sabe o que mudou a vida de Obed-edom? A presença, irmãos. A presença, irmão, que não está mais aqui não, ó. Num caixote. Está aqui dentro de você. E o que você tem feito com essa presença? 3 meses, irmão, 3 meses foi o suficiente para mudar a casa, para mudar a vida. O povo começou a ver, as plantações começaram a ficar mais bonitas, né? Os campos mais bonitos, as flores ficam mais bonitas. Pastor, onde fala na Bíblia? Fala na minha imaginação. Se você quiser viajar junto comigo, nós vamos viajar junto agora aqui. Eu acredito, até as flores, irmão, os ipê estavam mais floridos, estava tudo mais bonito, porque a presença estava na vida dele. Sabe o que vai fazer a sua vida ficar mais bonita? Você se tornar uma pessoa mais feliz, né? A prosperidade chegar na sua casa, é a presença. É a presença de Deus, irmão. Não é mais um trabalho. Eu não estou aqui falando contra o trabalho. Não é mais uma faculdade. Não estou falando contra, que ano que vem eu vou até fazer uma também. Não é isso. Mas não é o seu curso. É a presença. Não é a sua sabedoria, é a presença. A palavra tem poder. Quando a gente fala de Jesus, irmão, Ele está aqui. Mas é a presença que traz a glória. Então, irmão, é trabalhar dizendo santo, santo, santo. É parar o carro para chorar de vez em quando. É no meio do trabalho falar, eu quero dar uma chapadinha aqui agora. Parece que hoje ele não veio. Irmão, eu fico agoniado quando eu fico 2 dias sem chorar com Jesus. Eu fico agoniado, irmão. Eu falo, o Senhor esqueceu de mim, vai brigar com ele. O Senhor esqueceu de mim, cadê? De repente, irmão, uma glória vem assim, me inunda, eu ficar chorando, fala, Deus, obrigado, né? O Senhor precisava fazer isso, não, mas o Senhor faz só para eu ver, para o Senhor ver que eu sou o Zé Mané mesmo, e parece que tem hora que eu quero. Será, irmão, se nós estamos celebrando essa presença? Sabe, um dia o profeta Natan vai de encontro com Obed-edom e fala, Obed-edom, vai precisar levar a arca. Por que Natan foi lá? Porque os comentários chegaram a Davi. Davi, a casa de Obed-edom foi transformada, Deus tem abençoado lá, os cultos lá são uma bênção, a tarde da bênção, eu acredito que tinha até a tarde da bênção na casa de Obed-edom, né? Está tendo uma tarde gloriosa, coisa que nunca aconteceu nos 20 anos, nesses últimos 3 meses, mudou. Sabe o que vai mudar a sua vida? É a presença. Não é mais um culto, não é mais uma reunião. Eu não sou contra o culto e reunião, muito pelo contrário, eu puxo a sua orelha para você vir, mas não se trata do culto da reunião, se trata da presença. Sabe, um certo dia Natan vai ali, eles vão levar a arca da aliança embora. Sabe o que Obed-edom fala? De que serve isso aqui? Obed-edom estava próspero, os bens dele tinham multiplicado. Se ele tinha animais, os animais criaram. Não sei se ele tinha gado, os gados criaram, os gadinhos que era mago, ficou gordo, Rafael, estava tudo bonito, ele estava abençoado, mas ele falou, a benção não adianta sem a presença. Então agora se a presença vai, eu vou também. Em pouco tempo, irmão, fez a mala, a mulher fez a mala e seguiu a arca da aliança. Obed-edom seguiu todo o tempo, irmão, cada sacrifício, cada momento ele estava ali. E se você ler, eu acho que eu anotei, abra a Bíblia comigo em 1 Crônicas 15:1, e aqui eu quero acabar, que nós vamos orar.
1 Crônicas 15:1. Depois de ter Davi construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Sabe a tenda, irmão? A tenda de Davi? Aqui Davi faz isso. Mas no verso 18 diz assim: e com ele seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maceias, Matias, Erifeu, Miqunéias, Obed-edom, Jeil, os porteiros. Sabe o que Obed-edom se tornou? Do homem, irmãos, que estava do lado da presença, do lado ali durante 3 meses, essa presença foi embora. Ele não podia ser um sacerdote, porque ele não era da linhagem sacerdotal, mas ele falou: eu posso ser porteiro do templo. Eu quero, irmãos, estar perto. Se eu não posso mais chegar, se eu não posso mais estar ali tão perto, eu quero estar aqui. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. A gente não vem na igreja, irmão, para encontrar domingo aqui. Não é missa. A gente vem aqui, irmãos, porque Deus está fazendo algo. E eu venho aqui porque eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo. Esse homem falou assim: a arca está indo, e eu sei o que ela fez na minha vida em 3 meses. Se ela fez em 3 meses, nunca mais eu vou sair de perto dessa presença. E a vida dele foi ali, irmão, e ali ele morreu, porque nunca mais ele decidiu largar, ele decidiu ir para o mundo, decidiu nada, porque a presença era o suficiente. Deixa eu te contar uma coisa: sabe o que é a voz de Deus na sua casa? É a presença que já habita em você. Pastor, minha semana passada foi corrida, então faça dessa uma semana mais calma. Pastor, eu vou trabalhar muito. Não tem problema, irmão, graças a Deus. Você tem muito trabalho, tem sustento, graças a Deus. Que pior é ficar sem um sustento. O dinheiro do diabo, não, do diabo é ficar sem ele, irmão. Aí é do diabo, ficar sem o dinheiro é prova. Mas deixa eu te falar uma coisa: a presença tem que ser prioridade. Você tem que acordar e dizer: santo, 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 santo. Tem um aplicativo muito bom no telefone chamado Bíblia. Faz um voto: eu vou cuidar menos da vida dos outros e vou cuidar mais das coisas de Deus. Eu vou começar a ler Mateus, e eu vou ler 5 capítulos por dia. Vai para o banheiro com o telefone, vai ler a Bíblia no banheiro com o telefone, né? Vai para o banheiro, leva o telefone amarrado debaixo do braço, lê a Bíblia. Vou fazer isso, eu vou ler a Bíblia. A palavra começa a te mudar. Em vez de eu ficar fazendo muita coisa, eu vou adorar esse Deus. Eu vou colocar aqui um louvor, e todo dia eu vou adorar a Deus meia hora, irmão. Essa glória começa a tocar sua vida, tocar seu coração. Você começa a ser uma pessoa diferente. Você começa a tratar seu marido diferente, sua mulher diferente, o seu patrão diferente, o seu empregado diferente. E automaticamente essa glória enche a sua casa. Que as nossas casas, irmãos, se tornem como a casa de Filipe, um ambiente da profecia. Que as pessoas entrem em nossas casas. Já parou a pensar, um cara que não é crente entrar na sua casa e começar a profetizar? Onde fala isso? A Bíblia fala que Saul profetizou. Saul não era o profeta, mas Saul foi encontrar os profetas, e estava um ambiente tão poderoso que Saul profetizava. Já pensou se o seu trabalho, entrar o ímpio lá e dizer: rapaz, Deus me deu uma palavra aqui nesse lugar aqui. Sabe o que é isso? É o ambiente que foi construído, porque você carrega a glória de Deus. Amém? Fique de pé, vamos adorar a Deus nessa noite. Vamos celebrar esse Rei maravilhoso.